Uma boa tarde à colega Juliana, aos servidores da casa e a todos aqueles que nos assistem. Declaro aberta a reunião da Comissão de Legislação e Justiça, quinta-feira, 12 de 8 de 2021, 14 horas. Assuntos de hoje. Projeto de lei número 35, institui penalidade de multa por descumprimento de medidas de enfrentamento em razão da pandemia de Covid, epidemia ou pandemia, no município de Itaú de Minas, nas situações que especifica. Projeto de lei número 36, de 2021, torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Projeto de lei número 38, altera dispositivo na Lei Municipal 614 de 2006, que institui o Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esportes de Área de Lazer e Áreas Verdes, PAPPE, e dá outras providências. Projeto de lei número 40, dispõe sobre a criação de programa de promoção da saúde municipal e dá outras providências. Projeto de lei número 41, altera a Lei Municipal 432, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparos no calçamento ou asfalto das vias e logradouros públicos do município de Itaú de Minas. Projeto de lei complementar número 4, que institui normas gerais de controle de poluição sonora, incorporando-se à Lei do Silêncio Urbano, existentes no município de Itaú de Minas e dá outras providências. No quórum de hoje, presentes na Comissão de Legislação e Justiça, vereadora Juliana e vereador Davi. E na ordem do dia, peço a leitura do parecer número 36, que torna obrigatória a capacitação de noções básicas e primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados, de educação básica e de estabelecimento de recreação infantil. Vai fazer de tudo? Pode. 36? Depois a gente volta no 35. Tá. Cumprimento o presidente, Davi, cumprimento o vereador Roberto, os funcionários que estão nos assessorando e ao público que nos assiste pelas redes sociais. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Matéria: Projeto de Lei número 36 de 2021. Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Relatora Juliana Mata. A lei obriga as escolas públicas e privadas de educação infantil e básica a fazerem curso de capacitação de professores e funcionários em noções básicas de primeiros socorros. Essa obrigação vale também para estabelecimentos de recreação infantil. O objetivo do treinamento é possibilitar que os professores consigam agir em situações emergenciais enquanto a assistência médica especializada não for proporcionada. Para nós, mulheres, mães, esse é um projeto que chega, lamentavelmente, com a perda de Lucas, mas chega em favor da infância, da juventude brasileira e que os educadores sairão ganhando, sendo treinados anualmente para garantir maior segurança do aluno. É importante dizer que esse curso deverá ser ofertado a cada 2 anos e há penalidades para quem não cumprir a lei. No caso, desde notificação do descumprimento, multa e até mesmo cassação do alvará ou responsabilização patrimonial. Mas a lei federal não previu os valores das multas, o que ora propomos também no projeto de lei a nível municipal. Nestes termos, sou pela aprovação da matéria. Salvo melhor juízo, Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2021. Juliana Mater, relatora. Pelas conclusões, Davi e Roberto. Ratificando, para dar sequência na sessão, o quórum completo agora com a chegada do vereador Roberto, que inclusive eu sugiro que abra a discussão do projeto, do parecer.
Concordo, né, com o parecer e acho, sim, que tudo que tem que ser penalizado aí, eu acho que tem que ser feito de maneira legal. Concordo com o parecer. Eu também concordo com o parecer, até porque todas as situações que a gente debate e discute que vêm agregar situações positivas para o município, não tem motivo da gente ir de contrário. A relatora deseja fazer mais alguma consideração sobre o projeto, sobre o parecer? Só acrescentar, colegas, que existe já uma lei federal que rege essa matéria, porém, desde sua aprovação, o município não executou conforme deveria. Trazendo isso para mais próximo da nossa realidade, torna-se mais fácil a fiscalização em relação a esse problema que é sério, né? E que vai, assim, poder possibilitar maior segurança às crianças que estão numa idade assim, mais fragilizada. Então, eu coloco em única votação o parecer do projeto que acabou de sair da relatoria e já começando, eu voto pela aprovação do projeto, do parecer. Também voto pela aprovação do parecer. Presidente, também sou favorável ao parecer. Seguindo adiante, peço a leitura, então, do parecer número 35, de relatoria do vereador Roberto, que trata-se sobre descumprimento de medidas de enfrentamento em razão da pandemia do Covid. Matéria, projeto de lei 3521, institui penalidade de multa por descumprimento de medidas de enfrentamento em razão de pandemia da Covid-19, epidemia ou pandemia, no município de Itaú de Minas, nas situações que especifica. O projeto visa penalizar quem organiza e participa de eventos que causem aglomerações em plena pandemia da Covid-19, como as festas clandestinas que têm sido organizadas em propriedades particulares de Itaú de Minas e que têm sido divulgada em diversas mídias, inclusive nas redes sociais. É uma forma de evitar que os participantes se exponham ao risco de contrair o coronavírus e difundir ainda mais a Covid-19, entre outras pessoas de seu convívio. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo, Sala das Sessões, 4 de agosto de 2021. Roberto Gonçalves Vieira. Abrindo a discussão do projeto, como eu falei no parecer anterior, tudo que soma de forma positiva as situações que envolvem a sociedade nossa, a gente vota sempre favorável. Então, não tem motivo da gente criar nenhum obstáculo num projeto que, de fato, vai agregar situações de melhoria no enfrentamento dos cuidados, como acabou de ser lido pelo relator. Vereadora Juliana. Presidente, é mais uma ferramenta de fiscalização aí para as pessoas que, infelizmente, né, não têm o bom senso, não têm a preocupação com a vida, com a segurança, com a saúde, né, do seu semelhante. Então, nesses casos, a lei tem que ser mais incisiva, tem que ser mais efetiva. Então, vem somar, né, com as medidas que já são aí, que já fazem parte, né, das estratégias de combate à pandemia. Totalmente favorável ao parecer e ao projeto. Considerações do relator? Como eu digo, eu acho que tudo na vida tem que ter regras. E as regras, né, para isso a gente faz as leis para poder ter uma obrigação maior de serem cumpridas. Porque, às vezes, só com as regras, se não tiver uma penalidade, infelizmente, ela não tem assim o mesmo efeito. Então, por isso, estamos criando, né, essa multa em si, essa penalidade, para que possa ser cumprida. E assim, trazendo, né, melhor segurança para todos. Então, passamos a
Única votação do parecer ao projeto de lei número 35. Abrindo a votação, voto pela aprovação do parecer. Meu voto é favorável também, presidente. Aprovo. Na sequência, peço a leitura do parecer do projeto número 38, projeto de lei número 38, pela vereadora relatora Juliana Matter. Parecer da matéria, projeto de lei número 38 de 2021. Altera dispositivos na Lei Municipal número 614 de 2006, que institui o Programa de Adoção de Praças Públicas e de Esportes, de Áreas de Lazer e Áreas Verdes, PAPPE, e dá outras providências. Relatora Juliana Matter. O projeto de lei ora encaminhado visa alterar alguns dispositivos da lei em vigor no que se refere à correição da linguagem e à ampliação de sua abrangência. Com a alteração proposta, não só as pessoas jurídicas, mas as pessoas físicas também poderão adotar as praças. Sou pela aprovação, é meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões em 4 de agosto de 2021. Juliana Matter, relatora. Pelas conclusões, vereadores Davi e Roberto Vieira. Peço ao vereador Roberto, se desejar abrir a discussão do projeto. Acho assim um projeto, uma ideia muito favorável. Com isto, tendo aí, até mesmo abrindo a pessoas físicas para poder estar cuidando, para poder estar zelando por um patrimônio nosso aí, de todos, eu acho isso muito importante. E acho que já vi em alguns lugares e que tem funcionado. Espero que tenhamos também, aqui, pessoas, empresas que tenham essa vontade e que possam fazer aí, com isso, trazendo aqui esses locais melhores cuidados e trazendo melhor proporcionalidade de uso aí a toda a comunidade. Também, falando sobre o projeto, é outro que agrega, até pelas circunstâncias de que é um projeto que incita o exercício da cidadania dentro da nossa comunidade. Vereadora relatora. Presidente, totalmente favorável, principalmente porque acho importante a parceria do poder público com a comunidade, a responsabilidade aqui sendo compartilhada. É isso. Sendo assim, coloco em única votação o parecer do projeto de lei número 38. Abrindo a votação, sou favorável ao parecer. Aprovo. Também aprovo, presidente. Agora passo à leitura do projeto de lei número 40, que é sobre a questão do Programa de Saúde Municipal. Projeto de lei número 40, que dispõe sobre a criação de programa de promoção da saúde municipal e da outras providências. O projeto de lei visa oferecer condições para que a Secretaria de Saúde, por meio dos ESFs, possa propiciar atendimento preventivo e reparador para a comunidade assistida. É sabido que as profissões ora propostas da criação já foram objeto de prestação de serviços junto aos ESFs no período de vigência do programa do NASP e prestaram serviços de grande relevância para todos. Para entender que esses profissionais acresceram muito ao serviço de saúde, por entender que acresceram muito ao serviço de saúde com a mudança de estratégia do Ministério da Saúde, autorizando essas contratações e pagamentos, cremos que fosse mais sensato optar pela contratação a título precário para a continuação do serviço. Nesses termos, sou pela aprovação, conforme a necessidade e a urgência da matéria. Meu parecer, salvo melhor juízo. Davi Souza, relator do projeto. Abrindo a discussão, vereador Roberto ou vereadora Juliana. Presidente,
Eu ainda acho, né, que a prevenção é o melhor caminho, é mais barata e é mais eficiente. Esses profissionais migraram de um programa que foi extinto e já existe, né, uma programação de atendimentos que deve ser continuada. Por isso eu sou pela aprovação do parecer. Também concordo, sou pela aprovação também, né? Tenho interagido desse projeto agora há poucos dias, está até na outra comissão também, mas eu falo que tudo que vem para a saúde, para agregar, né, cuidados em todo o setor da saúde, eu acho que não tem porquê a gente não apoiar e fazer de tudo para ajudar que tenha uma evolução aí cada vez melhor a saúde do nosso povo. Também falando sobre o projeto e, por consequente, o parecer, acredito que a administração está sendo cuidadosa nesse fato, dando continuidade a um programa do governo federal que foi extinto, que era o NASF, e agora dando a manutenção desses profissionais para a nossa população. Vale salientar, os colegas vereadores, que esse recurso é transferência, não é recurso próprio, vem de fora, embora componha o percentual da folha de pagamento. Mas, como a gente sabe, a finalidade é atender bem da população, daqueles que precisam da nossa comunidade, não tem como a gente, de repente, colocar obstáculo no projeto. Passamos, então, agora a... Opa! Eu gostaria de comentar. Só ia completar, posso completar? Opa, à vontade, velho. Mas o senhor até, né, já explicou tudo aí, que às vezes questionam alguma coisa. Vai aumentar, sim, no caso, a folha de pagamento devido, mesmo esse dinheiro vindo com, né, como o senhor disse, um recurso próprio, aumenta, né, a folha, o percentual da folha de pagamento do nosso município. Mas, como eu disse, e o senhor explicou, acho que mais claro ainda, não temos como negar a necessidade que eu acho que é prioridade em qualquer município, que é o setor da saúde. Então, acho que se a gente tem que economizar aí, a gente tem que economizar em outros setores. Mas a saúde, eu acho que ela sempre tem que ter uma prioridade maior. Muito obrigado. Presidente, só acrescentando que esses profissionais se tratam, né, de psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né, que tratam tanto da saúde física quanto da saúde mental dos pacientes, o que é mais importante ainda, né, nesse momento aí de fragilidade, pandemia, são profissões muito essenciais e a gente tem que garantir a continuidade da oferta desse serviço para a nossa população. Só assim, retificando, são transferências vindas de fora, mas que compõem, como foi dito aqui pelo vereador Roberto e por mim, embora recursos de transferências, mas que compõem a folha de pagamento. Passamos, então, à única votação ao parecer do projeto de lei número 40. Abrindo a votação, sou favorável ao parecer. Aprovo. Eu aprovo o parecer, presidente. Faço, então, leitura do parecer do projeto de lei número 41, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparos no calçamento ou asfalto das vias e logradouros públicos de Itaú de Minas. Projeto de lei número 41, que altera a lei municipal 432 de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparos no calçamento ou asfalto das vias e logradouros públicos de município de Itaú de Minas. O projeto visa alterar a lei municipal, ampliando o prazo para que as concessionárias executem os reparos necessários quando da abertura de ruas, pois o prazo de 7 dias não permitia o acomodamento do material, sendo mais eficaz um tempo maior para a boa compactação do material usado e, enfim, de todos os serviços. Pela aprovação, salvo melhor juízo, Davi Souza, relator e presidente. Acredito que o autor do projeto, o vereador Roberto, se quiser abrir a discussão. Eu acho importante a gente corrigir, como eu disse aqui agora há pouco, algumas regras e que traga maior sustentabilidade, né, ao que se faz.
Então, quando você cobra uma coisa e não dá aquele tempo suficiente para ser feito, bem feito, não adianta a gente cobrar depois. Então, acho que esse prazo, ele sendo aumentado, a gente vai poder cobrar com mais convicção ali de que se não fez foi porque não quis. Então, esse prazo aumentado foi para melhorar a qualidade, né, do conserto, da reposição desse buraco que teve que ser feito, de qualquer coisa ali que tenha que ter sido retirado, estragado em si, para poder consertar uma rede, alguma coisa assim. Então, teria que furar aí o asfalto para consertar uma rede, né, fluvial, de esgoto, que seja, e eles tampavam aquilo ali com um prazo muito rápido. Então, não dava o tempo de compactar, não dava o tempo de ser feito um trabalho bem feito. E, dentro de pouco tempo, aquilo ali trazia repercussões negativas, afundava, acontecia, que não tinha a mesma durabilidade do primeiro que foi feito. Então, com esse prazo e com essa cobrança maior, quando houver esses reparos, terão que ser feitos com a mesma qualidade do que foi destruído. Vereadora Juliana. Eu concordo com o pensamento, né, com a ideia da proposta, porque eu acho que as leis têm que ser flexíveis, né? Nós estamos aqui para fazer adaptações. Se a gente propõe algo que não é realizável, né, da forma correta, nós devemos sim fazer as adequações necessárias, e nesse projeto especificamente, nós estamos tratando de mobilidade urbana, né? Então, é um projeto de extrema importância, e como o vereador colocou, depois de dado o prazo para ser feito um serviço de qualidade, aí sim a gente tem condições de cobrar a eficiência desse serviço que foi prestado. Também falando sobre o projeto, a dilatação do prazo é pertinente devido a todas as situações que a gente passou em outros tempos. Os vereadores acompanharam aqui nas ruas, de empresas que, num termo assim, bem de rua, zoaram as nossas ruas, e no final das contas ficou um serviço aí que todo mundo percebe hoje que não valeu de nada. Então, a dilatação do prazo e a questão da cobrança, a multa, essas coisas, acredito que elas vão melhorar para todo mundo, para a população que vai ter um serviço de primeira, e para o Poder Executivo, ou quem quer, nós que fiscalizamos o serviço, poder fazer as devidas cobranças. Passamos, então, à votação do parecer do projeto número 41. Abrindo a votação, sou pela aprovação do parecer. Presidente, pela aprovação do parecer também. Aprovo. Por fim, peço a leitura do projeto de lei complementar número 4, pela relatora Juliana Matter. Projeto de lei complementar número 4 de 2021 institui normas gerais de controle da poluição sonora, incorporando-se a Lei do Silêncio Urbano e o Regulamento de Propaganda Sonora, existentes no município de Itaú de Minas, e dá outras providências. A iniciativa visa fazer um condensado das duas leis municipais que tratam sobre o assunto, além de atualizar a nossa legislação para ficar mais eficiente e eficaz sua aplicação e fiscalização por parte do poder público. Sou pela aprovação, é meu parecer, salvo melhor juízo, sala das sessões em 4 de agosto de 2021. Juliana Matter, relatora. Pelas conclusões, vereadores Roberto e Davi. Vamos fazer a abertura da discussão desse parecer no projeto. Pelo seguinte, o que acredito que os colegas devem ter percebido ao longo do tempo aqui em Itaú de Minas, principalmente quando se diz respeito a som alto, esse desrespeito, festas e tudo, teve o exemplo até do vereador Giovanni, que sofreu 2 penas em mandatos passados, por conta de ter levantado uma situação assim. Mas, enfim, isso aí tem pessoas idosas e tudo que não tem mais idade de ficar sofrendo essas situações. Aí deparava-se com o seguinte:
faz a ligação para a polícia militar deve ser norma interna, porque exige em todas as situações que a pessoa se identifique. A identificação da pessoa coíbe qualquer tentativa da pessoa fazer reclamação. Você não vai reclamar, pessoal, foi o fulano ali que me entregou. De repente o fulano vai para cima de quem falou. E aí, lendo alguns tipos de lei, a gente descobriu, acho que de Brasília, se eu não estou enganado, a possibilidade do fiscal, igual a gente tem aqui hoje o Rafael, do fiscal poder fazer esse tipo de atuação, já que a polícia exige tudo isso, abre também a possibilidade da prefeitura fazer o gerenciamento disso aí, quando ligado, o fiscal ir ao local, fazer o trabalho, entre aspas, que seria da polícia, com o poder de polícia de fazer também as atuações e o comunicado para a PM. Então, a finalidade do projeto é bem ampla, fala de sons, de um monte de fatores, mas o ponto-chave, na minha opinião, quando para discutir o projeto lá, se era viável ou não, era exatamente assim, na questão dos idosos que hoje sofrem com som alto, festa e tudo, que vai madrugada dentro, e a gente sabe que a população idosa precisa ter um pouco mais de cuidado com ela. Entrando até mais a fundo assim a essa discussão, eu acho e sempre fui assim lutador aqui, pedi sempre, veio agora esse fiscal, né, para estar fazendo esse serviço. Achei até um menino bem esforçado. Ainda vejo dificuldades nele conseguir fazer algumas coisas devido de, né, organizar-se, né, totalmente ali. Vou fazer até uma indicação para que arrumem um carro para ele, porque um fiscal para fiscalizar um município, que seja pequeno igual o nosso, mas ele tem que sair procurando o carro. Eu estava com ele aqui esses dias e não tinha carro para ele ver uma queimada que estava tendo aí. Então, vê se arruma um carro para, né, esse fiscal, porque ele é o ponto-chave de tudo isso. Se nós tivermos um fiscal atuante, com condições para atuar, essas leis que a gente vamos aprovar, elas vão ter, sim, uma ação, né, concreta, vai ser realizada. Como o senhor disse, a polícia nem sempre dá o respaldo que a gente gostaria que eles dessem, né? Seguem seus protocolos, né, o jeito de trabalhar e tudo mais. Mas sou pela aprovação, parecer, e penso assim, a gente tem que buscar as leis aqui, buscando isso, a funcionabilidade do cumprimento, né, dessas regras. Mas faço aqui mais esse apelo de novo. Vamos dar condição, vamos pedir que o Executivo dê condições para que esse fiscal possa atender a todas essas demandas de maneira efetiva, de maneira funcional mesmo, porque o que a gente sente a dificuldade é isso. E faço um apelo à população também para participar mais disso. Se não quer que se identifique pelo menos com o fiscal não precisa falar quem fez a denúncia, como que é e tudo mais. Se na polícia eles pedem, eu acho que para o fiscal, pelo menos, não precisa estar passando aí dados, né, da pessoa que está denunciando. Porque se a denúncia também não chega, não tem como fazer nada. Então, sou pela aprovação e peço aí que cada vez mais a gente consiga corrigir esses atos que só traz prejuízo para a comunidade. Continuando a discussão, só para acrescentar que eu acho assim um risco muito grande que pessoas que têm essas práticas de som alto, né, de causar, né, comprometer o sossego dos seus vizinhos, do seu entorno ali, já são pessoas que estão dispostas a qualquer coisa. E é por isso que eu acho que a questão da identificação do denunciante é muito grave, né?
Talvez, se existisse uma outra maneira da polícia realmente atuar nesses casos, para preservar, porque a gente sempre pede, como o vereador colocou, que a população faça a sua parte, mas que respaldo que essa população está tendo quando ela realmente denuncia um caso que numa vizinhança muitos não têm coragem, apenas um ou algumas pessoas têm coragem de se manifestar em relação a esses incômodos. Então, que a polícia pudesse dar um respaldo maior, né, para o denunciante, dentro de seus protocolos, né, de atendimento. E em relação ao fiscal, que ele tenha o respaldo do poder público, principalmente, né? É inadmissível que ele atue sozinho numa denúncia, que aí ele também passa a correr o mesmo risco do denunciante, né? E normalmente essas pessoas, quando estão assim com som alto, já estão em uso abusivo de bebida alcoólica, já estão totalmente fora, né, do bom senso e do controle. Então, realmente, a gente tem que preservar pela segurança do nosso funcionário, né, do nosso fiscal, e pela segurança de quem se propôs a estar resolvendo o problema, não só porque está sendo incomodado, né, mas para que todos ali ao seu entorno também não sejam prejudicados com atitudes de tamanha falta de educação, bom senso, né, e compromisso com o outro. Posso completar, senhor presidente? Fica aqui uma ideia também, né, o senhor como presidente da comissão, às vezes a gente convidar um representante aí da Polícia Militar com o fiscal, para a gente tentar alinhar e ver até na onde que o fiscal pode ir, como que se pode ser feito. Por exemplo, de repente alguém liga para o fiscal e o fiscal liga para a polícia, se for um caso mais que tem uma necessidade da polícia. E quem ligou para a polícia foi o fiscal. Então, ou seja, a identificação ali foi o fiscal que ligou, ele que vai registrar a denúncia ali. E né, pediu o acompanhamento da polícia para efetuar aí essa fiscalização. Então, de repente, aí, convidá-los aí a uma reunião, né, com a comissão aí, para a gente tratar essas questões dessas fiscalizações que envolvem aí a polícia e o fiscal de postura. Fica a ideia aí, se o senhor concordar. Eu acho razoável, de fato, tentar essa parceria, até porque o município tem feito muitas parcerias com a polícia civil e com a militar, até no aspecto assim, de auxiliar, dar o auxílio que o Estado não presta para as polícias. E falando na questão do Rafael, também recebi a reclamação dele, e falei com o vice-prefeito ontem ainda, foi de manhã, o Rafael comentou, que estava aqui na Câmara, acho que é reunião, né? Da dificuldade que às vezes tem, falou, o Matheus, a gente quer um fiscal eficiente, conseguimos um fiscal que consegue ser eficiente, ele não se abate no serviço que ele tem que fazer, ele faz o que precisa, mas ele precisa de ferramentas de trabalho. Sem ferramentas de trabalho, você tem um exemplo que ontem, essa semana, acho, teve uma Abitse que teve quase 3 horas de atraso, porque o fiscal não tinha um carro para fazer uma Abitse. Não pode, é uma situação assim, extremamente desconfortável e ineficiente da pasta, né, que a gente tem, que eu acredito que é a Secretaria de Obras, porque ele tinha um carro antigamente, então precisa de ver onde é que esse carro está, para o fiscal poder fazer o serviço com a ferramenta de trabalho. Passando adiante, então, coloco em única votação o parecer do projeto da Lei Complementar número 4, abrindo a votação, sou pela aprovação do parecer. Aprovo. Eu aprovo também. Assim ficam remetidas as matérias ora aprovadas para a presidência da mesa diretora, visando dar sequência aos devidos trâmites regimentais. De forma, então, que fique encerrada a reunião da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.